vamos ler hoje, nós vamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Lá, já saiu aqui a minha marcação. Nós vamos falar João 11. E o Senhor tem falado muito ao meu coração nessa mensagem. E aí, eu já quero introduzir dizendo, de novo falar sobre Marta e Maria. Já ouvi tantas vezes essa pregação, não é? Quantos já ouviram? Já cansei. Mas a palavra do Senhor se renova todos os dias, a cada manhã, a graça dele se renova. Mas hoje eu não quero falar de Maria como a gente fala, que Maria é adoradora, que a Maria escolheu a melhor parte, que Maria sentou e ficou ouvindo Jesus falar. Isso a gente já sabe, né? Mas eu quero falar de Marta. Porque Marta, todo mundo fala, ei Marta. Não é? Marta, 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 Marta. Por que você não sentou e ficou lá? Porque você estava agitada. Porque você estava fazendo. Você não estaria se o mestre estivesse na tua casa? Como é que você se porta quando alguém diz assim... Tem algumas pessoas que estão começando a nos convidar para almoçar. Glória a Deus, isso é resposta de oração. Né, Israel? E aí, o que você faz? Você prepara... Primeiro, eu já vou dar a dica. Pergunta o que a pessoa gosta de comer. Por exemplo, meu esposo, ele não come nada que seja do mar. Né? Já estou avisando, porque a Ângela outro dia... fez o que foi? Qual foi? Caldeirada. Caldeirada. Imagina uma pessoa que não come peixe. Eu como tudo, tá? Só não jiló. Tem umas coisas assim. Você come jiló, misericórdia. Jaca não. Jesus. Vamos falar de culinária hoje, né? Não, vamos voltar para a palavra. Mas... você fica quietinho que hoje que eu tô com o microfone, viu? Mas o título da mensagem é Marta, eu coloquei a Marta na frente. Marta ou Maria, quem você é? Eita, ficou estreito agora? Ficou estreito? Porque todo mundo fala, e hoje... todo mundo já conhece a minha história e eu vou falar rápido, vou resumir, tá? Mas eu tenho um diagnóstico de ser bipolar. Alguém tem esse diagnóstico aqui? Tem? Amiga! Tem mais alguém? Nossa! Jesus! E aí eu fiquei pensando, porque você tem que tomar um estabilizador do humor, porque às vezes o Natan fala, você está muito engraçadinha. Eu falo, nossa, estou muito engraçada. Porque o bipolar, ele vai da euforia à depressão. Então, quando eu fico na caverna, todo mundo fica preocupado. Mas por quê que ela está na caverna? Por que ela está dormindo? Por que ela não levantou? Por que ela não fez comida? Por que não sei o quê? Né? E eu tenho que tomar uma medicação para estabilizar o meu humor. Porque eu tenho que equilibrar. Não posso ficar muito engraçadinha e nem triste. Não é? Esse é um transtorno. E eu tenho que conviver com esse transtorno. Você, pastora, você tem esse transtorno? Tenho. Estou abrindo para você, se você não sabe. Eu tenho momentos de crise? Tenho. Tenho porque eu tenho problemas. Você também tem, claro, né? Mas o Senhor ainda não me curou. Eu peço para que Deus me ajude a controlar as minhas emoções. Porque quando eu controlo as minhas emoções... eu consigo controlar todas as outras coisas. Às vezes, não é sempre. Mas aí, quando está fora do equilíbrio, né? Vem um remedinho para me deixar no equilíbrio. E eu conversando, e a psiquiatra, é lógico que quem diagnostica é o psiquiatra. Eu falei, nossa, eu sou bipolar. Primeiro você tem que aceitar isso, porque não é fácil. Né? Né, irmã? Não é fácil. Mas... todo mundo fala que você está falando, então, né? Eu sou. Não, eu tenho um histórico e eu me conheço o meu corpo.
Eu sei quando está fora do lugar. Só que eu trabalho num lugar que eu falei, nossa, se eu sou bipolar, então o meu nível de bipolaridade deve ser assim, 10%, porque eu vejo cada coisa. E eu fiquei pensando nisso, sim. O senhor falando comigo, porque o bipolar ele não dorme de madrugada, né? Madrugada fica conversando com as irmãs. Aconselhando, o que o pastor não dorme, faz o quê? Aconselha no Facebook. E aí o Senhor foi falando ao meu coração, e eu falei, poxa vida, coitada de Marta. Marta é sempre, Marta, o problema é da Marta, o problema é da Marta. Eu acho que ela era bipolar, eu acho que ela tinha um diagnóstico, não tinha psiquiatra naquela época. Mas ela tinha algumas situações. Então vamos ler o texto. Porque algo chegou muito forte ao coração delas, das irmãs. O irmão dela morreu, Lázaro morreu. Quem está acompanhando a novela? Glória a Deus. Big Brother não, né? Ai, Jesus. Glória a Deus. E essa semana passou a cena de exatamente essa cena. Olha Deus falando. Falei, Deus está mostrando. E Lázaro, nós sempre ouvimos a história, as professoras, a gente tem a questão visual, mas hoje ver na televisão é uma coisa que impressiona. Ele sai todo branco lá do negócio, cheirando mal. Mas vamos ler o texto, para eu não ficar só nas minhas palavras. Versículo 11, capítulo 11. Eu fico meio perdida nessa Bíblia aqui. Ele sai, o ventilador tira do negócio. Coloca aí o capítulo para mim. Vai. Assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos já não estavam entendendo o que estava acontecendo. Ele recebeu uma notícia, tinha um vínculo, Jesus participava daquela família, ele foi até aquela casa, Jesus, ele tinha intimidade, e quando ele recebe a notícia, ele não estava no local, e os discípulos dizem assim, mas Jesus, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono, né? Aqui é uma explicação, ele está dormindo, eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. E ele esperou quanto tempo, gente? 4 dias. E ele chegou até o local. Ele chegou até o local e quando você está... foi para Jó, que acha que, pelo amor de Deus, aqui o João 11. Eu não consigo pregar se eu não tiver o texto. Não consigo, eu tenho que ler a Bíblia. Tenho que ler. Eu mudei de Bíblia, é isso que dá. Mas ela recebeu uma notícia... E as pessoas estavam ali tristes. Todas as pessoas, quando você recebe essa notícia de que alguém morreu, alguém tão importante, como é que você se porta? Algumas pessoas preferem não falar nada. Algumas pessoas dizem assim, olha, esse aqui são os meus sentimentos. Mas o que dizer para uma pessoa? Só que Maria, achou? Glória a Deus. É por isso que a gente tem aqui as abençoadas. Em nome de Jesus eu vou conseguir ler. Versículo 1. Estava então... Eu escutei, viu? Estava então enfermo um certo Lázaro, que certo? Era amigo. A Bíblia diz aqui, um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Marta e sua irmã Maria, e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor, né, porque tem várias Marias, tinha ungido o Senhor com unguento, ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte. Quem é que está passando com um processo de enfermidade? Levanta a mão. Eu, o pé, porque é o meu pé.
É Deus que está chamando, irmão? É Deus que está chamando? Fala que agora você não pode. Então, Jesus já sabia, porque Jesus, ele sabe de tudo. E ele diz, essa enfermidade é para a glória. E os discípulos não entendiam nada, porque é lógico, né? Até hoje nós não entendemos. Com a Bíblia, com pessoas que interpretam, a gente não entende. Imagine eles naquela época. Vamos continuar, nós paramos no 4. Ora, Jesus amava quem? Ele amava a perturbada, né? Você às vezes se acha perturbado? Não? Não tem coragem de falar, melhor não. Você acha? Às vezes eu falo, estou perturbado. É perturbação isso. Aqui diz que se ela era perturbada, Jesus ama Marta. Logo, Jesus ama os perturbados. Vamos continuar. E sua irmã, e a Lázaro, amava a família toda. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Aí os discípulos falam, mas meu Deus do céu, onde esse homem quer ir? Imagina você andando atrás de Jesus. Uma hora Jesus, vamos para lá, vamos para cá. E eles não entendiam. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, que quer dizer o quê? Mestre. Ainda agora os judeus procuram apedrejar-te. E tornas para lá? Tá doido, Jesus? Se você for para lá, o que vai acontecer? O que Jesus responde? Esse Jesus é maravilhoso. Ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna, tá certo? Versículo 9. Essa versão é que ela tem 2 versões, misericórdia, 8, 9. Tem que mudar aqui. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Quantas horas tem o dia? Lá é diferente, 24 horas. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ele quis dizer, queridos, vocês estão comigo. Vamos lá. Tipo assim, eu estou mandando e vamos. Porque os discípulos também precisavam entender. Eles foram selecionados para andar com Jesus. E não só andar. Você é discípulo de Jesus? Você é discípula de Jesus? Então, Jesus nos chamou não só para ouvir a palavra e ficar todo mundo sentadinho, bonitinho aqui. É assim que Jesus... Não. E os discípulos precisavam ser treinados. Era tudo um treinamento para eles, como nas nossas vidas. Mas se andar de noite... 11. Assim falou, e depois disse, Lázaro, nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Jesus está falando assim, ele está dormindo, mas eu vou lá, porque ele é meu amigo, e eu não quero que ele viva agora o sono eterno. Você já pediu para Deus, me leva? Já? Eu também já pedi. É você que tem domínio sobre isso? Não, eu costumo falar que eu sou tipo assim, Fênix, quando acham que eu estou quase para morrer, eu volto. Se eu for contar as cirurgias que eu tenho várias. Várias. Perdi uma criança que foi gerada na trompa e eu engravidei do João. O João é uma bênção na minha vida. O Natan também é e o Davi também. Tá? Porque quando você tem 3 filhos, não pode citar só um, né? E o Davi pediu para avisar que ele está bem, foi um acidente, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, tá? Glória a Deus. Se não é o Senhor guardar, né, essas crianças assim, abençoadinho. Mas a culpa não foi dele, ele foi a vítima. Mas Jesus dizia, isto da sua morte, eles, porém, cuidavam e que falavam do repouso do sono. Então Jesus diz claramente, Lázaro está morto, ele morreu. E fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que eu acreditasse, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, aí vem Tomé, né? Tomé é maravilhoso. Diz Tomé, chamado
Dídimo, aos condiscípulos vamos nós também, para morrermos com ele? Aí já vem, né, o Tomé. Nós vamos morrer também, nós vamos voltar para lá morrer? Deixa a gente aqui. Chegando, 17, chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Naquela época não era como hoje, que você tem um caixão, não é? Não, lá era um buraco que eles cavavam e colocavam o corpo lá. E já estava lá. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo Marta, olha Marta aqui, ó. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Foi Maria que saiu ao encontro? Quem foi? A perturbada. Ela saiu ao encontro. Nós tomamos que versículo. Disse-lhe, pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas sabiam, já tinham consciência de que o milagre já tinha estado na casa delas. E ele responde, versículo 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Não, 21, né? Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela disse, eu sei que o Senhor não estava aqui, mas eu sei, se você clamar ao Senhor, o teu Pai, tudo pode se transformar. Você tem feito isso? Você tem clamado ou você tem reclamado? Não responde. Porque a situação vem, a enfermidade vem, as lutas vêm, a questão financeira vem, o problema na tua casa vem com os filhos, na escola, no trabalho. E o que você faz? Você reclama ou você clama? Até rima. E ela disse, mas eu sei, o Senhor está aqui. E aonde o Senhor está, as coisas se transformam. Aonde Jesus está, tudo se transforma. Então você tem que andar com Jesus. Eles tiveram a experiência de andar lado a lado com Jesus. Eu e você, nós não temos essa experiência fisicamente. Mas nós temos o Espírito Santo que está ao teu lado, que te acompanha o tempo todo. 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela estava entendendo da questão da lei. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tudo isso partiu e chamou, ela testificou aquilo que ela estava conversando com Jesus, né? Aquela que estava agitada, arrumando todas as coisas, ela estava agitada, mas ela estava prestando atenção. Mulher consegue fazer isso, não consegue? Homem também, tá? Consegue, só para não criar uma, né? Ela prestou atenção. Só que Marta estava num estado depressivo. Maria estava num estado depressivo. Ela não levantou da cadeira. O mestre está aqui. Ela disse a ele, o mestre está aqui. E chama-te. Jesus falou assim, tem alguma coisa errada. Marta está aqui, Maria não está. Mandou chamar. Versículo 29, eles estão me ajudando. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra. E seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali?
Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés. Ela novamente volta a ter a prática que ela teve na primeira visita que Jesus fez. Nós cantamos aqui, me derramar. Você tem se derramado na presença do Senhor? Ou você tem se derramado nas lamentações? Ah, nada dá certo para mim, dá tudo errado, só tem problema, só situações difíceis. Tendo, pois, Marta chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou, a gente já leu. Jesus respondeu, aí já muda para cá. Jesus, pois, quando a viu chorar também, chorando os judeus que ali estavam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Versículo 34, ele disse, onde o puseste? Jesus começou a ficar perturbado, a palavra está falando aqui. Perturbado, Jesus era perturbado? Não. A angústia começou, porque ele era homem, amém? Ele veio como homem, então ele tinha emoções, sentimentos. Então aqui diz que o coração dele começou a ficar triste, porque ele tinha ele tinha um vínculo com aquela família. E perguntaram, onde vocês o colocaram? No versículo 35, Jesus chorou. É o versículo menor da Bíblia? Jesus chorou. Jesus chora quando nós fazemos algo errado, sabia? Viu, jovens? Adolescentes, adultos, terceira idade. Jesus chora. O Espírito Santo diz que o Espírito Santo também entristece quando nós pecamos. E o pior ainda, quando nós pecamos, sabemos que nós pecamos e nós continuamos pecando. E o pecado, eu já disse aqui, o pecado não é o que a gente fala para criança, não é roubar, matar, não é esse discurso que a gente vê nos ônibus, no metrô, não é isso não. É tudo aquilo que desagrada a Deus. E que você sabe que desagrada a Deus, porém você continua fazendo. 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava, porque Jesus começou a chorar, eles começaram, né? Olha, ele amava, Jesus, ele ama você, ele ama a mim, ele ama os perturbados, ele ama os sãos, ele ama os moradores em condição de rua que entram aqui. Será que Jesus não ama quem estava aqui? Jesus não ama aquela alma que estava perturbada? Jesus, ele não olha para mim e para você de acordo com a sua roupa, de acordo com o seu óculos, de acordo com a tua conta bancária. Ele olha com um olhar de amor. 37, e uns disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Olha lá, sempre tem um perturbado para falar, ó, ele não podia ter estado aqui antes? Sempre não tem alguém para falar quando você erra? Ah, mas também, né? Você fez isso? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, sendo já nervoso, né? Veio ao sepulcro e era uma caverna. E tinha uma pedra posta sobre ela. Se você está na caverna, o Senhor está te mandando você sair da caverna. A caverna não é lugar de você estar. E tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Ele deu uma ordem. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus. Você crê? A pergunta que eu faço, que a palavra do Senhor faz, que o Espírito Santo faz a tua vida nesta noite. Você crê? Ah, mas está tão difícil. Quer situação mais difícil que essa? 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, ele orou. Eu preciso orar. Se Jesus precisava orar, queridos, eu e você, nós precisamos orar. Ele orou e disse, Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido.
Eu também sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. As pessoas não criam que Jesus era o Messias. O tempo todo testavam Jesus. 43, clamou em grande voz, Lázaro, sai para fora. Alguns teólogos dizem que ele foi específico em dizer o nome. Não sei se lá nessa caverna tinha outros mortos, não sei. Isso não foi pesquisar, não posso falar. Mas já ouvi dizer sobre isso, que ele diz Lázaro, porque se ele falasse sai defunto, ia sair tudo. Mas ele foi específico. Ele falou com Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Gente, imagina essa cena. Está aí na novela, o defunto saiu. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus, desligai-os, tira isso, tira as amarras e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e quem tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. O que precisa ser, eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, mas o que você precisa que Deus ressuscite? Você não está morto, você está vivo, glória a Deus, né? Você está respirando. O que você precisa na sua vida emocional, espiritual, o que você precisa que o Senhor ressuscite? Os seus sonhos, a sua esperança, a sua fé, a sua confiança nele, eu não sei. Mas se ele foi capaz de ressuscitar um homem morto há 4 dias, ele não pode fazer algo na tua vida? Ele pode fazer. E eu quero terminar com um texto que hoje eu mandei para as mulheres, a devocional. E esse texto foi a confirmação da palavra, que diz assim lá em Salmo 12, versículo 5. Diz assim: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseia. O que você anseia? Eu preciso de paz. O Senhor, Ele é a paz. O que você anseia? Eu preciso controlar as minhas emoções. O Senhor te ajuda. Eu preciso de um milagre. Ele opera milagres. Senhor, eu preciso ser curado na minha alma. Senhor, Ele pode fazer isso. Enquanto você está respirando, o Senhor, Ele pode mudar toda e qualquer situação na sua vida. Toda e qualquer situação. Se você se sente oprimido, você se sente oprimido? Ninguém se sente oprimido? Glória a Deus por isso. Sinal de que você está bem. Eu me sinto oprimida. Mas aqui diz que aqueles, por causa da opressão do necessitado, eu sou necessitada da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Eu necessito dele para tudo que eu faço. Eu necessito. Aqui diz pobre. Pobre não é rasgado, não. É pobre de espírito. É humildade. Agora me levantarei. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Me levantarei, diz o Senhor. Não importa quantos tenham se levantado contra a sua vida. Não importa qual o nível da opressão que você passa. O Senhor diz que Ele vai se levantar. Só que você tem que crer. Foi isso que Ele perguntou para Marta. Se você crê, a Marta lá, que todo mundo fala mal dela. Mas foi ela que foi tirar a irmã do estado depressivo e falar: ei, vem, vai, pai, chega, vamos. Jesus está aí. Pronto, acabou. Chega de chorar. Chega de chorar. Chega de lamentar. Levanta. Levanta.
Se levante em oração e creia que Deus pode fazer o impossível, desde que você o convide, desde que você seja humilde, desde que você volte ao primeiro amor. Nossa, essa é do tempo da arca, né? Não? É do tempo da arca. Eu quero voltar ao primeiro amor. A gente tem que voltar ao primeiro amor, não é? Lembrar, já estou encerrando. E eu me lembro que eu fui batizada no carnaval. Todo carnaval eu lembro que eu me batizei, que eu tomei uma atitude na minha vida. E no carnaval, sempre nessa época, são épocas difíceis, foi quando eu quebrei o ombro, não sei, algumas pessoas não sabem, né? Mas eu tenho 2 parafusos. Aqui na cabeça ainda não está mais ou menos, mas aqui no braço eu tenho 2. Na cabeça, eu vou no neuro ainda, no psiquiatra ainda, mas aqui eu tenho 2 parafusos, eles são enormes. Porque eu quebrei o húmero, que é esse ossão aqui, quem estava aqui sabe. Quebrei andando de bicicleta, né? E o meu esposo abençoado, ele falou assim, não leva o João. Só que eu tinha passado 20 dias no hospital com o Natan, porque ele quase morreu, né? A pessoa ali quase morreu, ele teve um problema de apendicite. Eu estava 20 dias no hospital, eu não aguentava mais naquele ambiente. E pedalar me faz bem, né? E eu não estava fazendo manobras. Não estava, porque eu vejo aquele pessoal fazendo manobra, eu falo, mas eu não fiz nada. Mas a pessoa ali, abençoada, ele olhou assim para mim e falou assim, não vai. Eu falei, mas eu vou. Porque eu precisava sair daquele ambiente. E eu fui levar o Davi no psicólogo. E era perto, nós fomos de bicicleta, o João atrás, o Davi com a bicicleta dele, e eu fui. Nós fomos na ida, tem até fotinho, vocês viram a foto? Aquilo é antes, não tem o antes e depois, aquilo é no momento, na ida. Na volta, eu chegando perto de casa, eu fui fazer uma manobrinha, olha, simples, mas tinha chovido, o meu pneu não era antiderrapante, hoje é, né? Não era antiderrapante, eu escorreguei, com o João atrás. A minha, como mãe protetora, qual foi a minha atitude? Segurei. Ele não aconteceu nada com ele. Simplesmente eu quebrei o ombro. E voltei para o hospital. Falei, Jesus, mas eu acabei de sair do hospital e volto eu. E aí tive que ligar para meu marido, imagina, né? Tive que ligar para ele. Vem me buscar. Toda ralada. Aqui. E as pessoas na rua, quando me viam, assim, eu estava de bermuda, só que o joelho, e eu falava, não é o joelho, é o ombro. Mas me socorreram. E aí, lá vem o Paulo. O que aconteceu? Me leva para o hospital, eu não conseguia falar. Chegou lá no hospital, ainda brigaram comigo. Você não podia ter levantado, você tinha que ter ficado lá, tinha que ter chamado o SAMU. Se eu chamasse o SAMU, já tinha morrido. E aí eu já fiquei internada, fiz a cirurgia, 4 meses de fisioterapia, por isso eu tenho algumas limitações, eu não consigo ficar muito tempo com o braço levantado, eu tenho 2 parafusos. Mas Deus me sustentou. Hoje o que tem? Uma cicatriz grande, que muitas pessoas me perguntam, se levou uma facada? Não, meu marido não faz isso. Não é uma facada. Não é. Então você já sabe. Foi um corte devido à cirurgia. E o que aconteceu? Formou uma queloide. E eu estou orando, você me ajuda em oração? Para fazer uma plástica, porque isso me incomoda. Todo mundo fica perguntando. Nossa, o que aconteceu? Até as crianças da escola. Nossa, tia, o que é isso? Aí eu conto a história. Mas não tem problema contar a história. Porque contar a história é dizer assim, eu fiquei com a cicatriz, mas Deus preservou a minha vida. Por isso que eu falei da Fênix, entendeu? Porque eu podia ter batido a cabeça. Mas foi o ombro. Eu tenho que conviver com isso? Tenho.
Mas eu lembro, toda vez que eu olho essa cicatriz, eu lembro que naquele dia, o Face lembra, eu olho no espelho, eu lembro. Mas eu lembro que o Senhor me sustentou. E eu voltei a trabalhar, e hoje eu tenho uma vida normal. As cicatrizes que se abrem no seu coração, que as pessoas falam, que as pessoas nos chamam de louca, e eu fico muito brava com isso, porque quem tem um transtorno ser chamado de louca é legal, né? Eu não gosto. A gente fala, até a carne louca a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que a gente vai falar desequilibrada, carne louca, né? Desequilibrada. Carne não é louca, né? Não. E a Bíblia fala que a gente não deve chamar ninguém de louco. A Bíblia diz isso. Mas tudo aquilo que acontece na sua vida tem um propósito de te fortalecer, de te fazer mais forte. Hoje o meu braço não é como antes, mas eu orei muito, meu espírito é mais forte. Vamos orar, queridos? E eu quero encerrar, porque até aqui o Senhor deu. Se coloque de pé, coloque a mão no seu coração. Qual é a situação que precisa ser transformada na sua vida? Lázaro precisava de uma transformação. As suas irmãs estavam desesperadas. Você também estaria, eu também estaria. Quando a gente ouve alguma situação, você já perdeu alguém que você ama muito? Todos nós perdemos. E elas perderam alguém muito importante. Talvez você tenha perdido algo que antes você fazia e que hoje você não consegue fazer mais. Teu ministério. Talvez você orava, mas hoje você não consegue. Você lia mais a palavra, hoje você não consegue. Você vinha mais à igreja, hoje você não consegue. Você tinha mais intimidade com Deus e hoje você não tem mais. Você ouvia mais a voz de Deus e hoje você não ouve mais. Antes você tinha mais direção de Deus e hoje você não tem mais. Eu não sei. Ou você está cansada da enfermidade. Não sei qual é a situação. O Senhor, Ele pode mudar. Nós vamos cantar essa canção, que é uma canção que diz, o ressuscita, mas ressuscita aquilo que se perdeu entre você e Deus. E eu não posso dizer, é você que tem que dizer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos agora que o Senhor venha sondar os nossos corações e aquilo que se encontra sem vida, que o Senhor venha trazer, Senhor, de volta.